Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Estamos de volta com a nossa série de lives toda terça e quinta, 19 horas, horário de Brasília. Terça-feira, revezamento. Uma semana Cartas de Paulo, outra semana Evangelho de João. Na quinta-feira, sempre a série André Luiz. Estamos no livro Missionários da Luz. E hoje, terça-feira, é o dia do Evangelho de João. Nós estamos aqui no capítulo 3, versículo 19 e 20, terminando praticamente a passagem Conversa de Jesus com Nicodemos. Estamos quase acabando essa passagem. Estamos no finalzinho dela. Você que está chegando aqui agora, está pegando o estudo no final dessa passagem, eu tenho uma ótima notícia. Fica tudo gravado, nós temos uma playlist Evangelho de João com todos os episódios. Minha recomendação, faça uma maratona, assista a todos os vídeos, compartilhe, envia para sua família, envia para os seus amigos. Vamos divulgar esse conteúdo. Evangelho à luz da doutrina espírita. Temos que compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Antes da gente retomar aqui o versículo 19 e 20 do capítulo 3, eu quero cumprimentar, né? Vamos lá, ó. Clênio Pimenta, Judeci Santiago, Iracema Giorgini, Azoraide Silveira, Adriana Freire, Marta Silva, Daiane Girran, Erani Campos, Tânia Fátima, Marilena, Aneida Cidade, Anaíta Martins, Regina Evaldi, Luísa Leão, o Braulio Prado, o Anselmo Duarte, o Éder Geraldo Rezende, Luciana Gold, a Rosalva Viana, Deusilene Lima, Ana Marta Coelho, Zoraide Silveira. Que maravilha, hein, gente? Roberto Mercante Júnior. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Pois bem, vamos abrir então o nosso Evangelho de João. No capítulo 3, nós temos finalzinho. Essa passagem termina no versículo 21, nós estamos aqui no versículo 29. Eu vou até ler. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Aqui nós temos uma preciosidade para podermos examinar. Nós sempre imaginamos um julgamento divino como se fosse um julgamento em um tribunal humano. Como é o julgamento em um tribunal humano? Temos um réu, uma acusação, uma defesa e um juiz, um julgador, que vai dar uma sentença, que vai condenar. Especialmente uma condenação de perda da liberdade. Então, é esse o nosso imaginário. E o que a gente imagina? Que Deus está sentado nesse trono, julgando nossos pensamentos, julgando nossos sentimentos, julgando nossas ações. E aí nós temos que apresentar provas, nós temos que apresentar argumentos, né? Alguns vão tentar barganhar com Deus, alguns imaginam que Deus está tomado de sentimentos humanos, de vícios humanos, então eu vou tentar argumentar, eu vou tentar convencer Deus, né? Eu vou barganhar com Ele, né? Para que eu possa ter uma sentença favorável. Mas é claro
que isso é uma grandiosa ilusão. Uma das grandes ilusões religiosas da humanidade. Porque Deus, nós aprendemos no Consolador Prometido, Deus é a inteligência suprema. Não há criatura que tenha uma inteligência sequer próxima da inteligência de Deus. A inteligência divina é suprema. O amor divino é supremo. O poder divino é ilimitado. E a sabedoria divina criou um outro sistema. Qual? Na lei divina, tudo tem consequência. Tudo que você sente tem uma consequência. Tudo que você pensa tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Esse é o ponto. Uma consequência. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, lá no item, o Código Penal da Vida Futura, ele diz assim: para cada imperfeição do espírito, existe um gênero de sofrimento, que é a consequência daquela imperfeição. Então, a própria imperfeição gera sofrimento. Então, o que João Evangelista está destacando para a gente nesse versículo 19? As obras dos espíritos imperfeitos, obras, aqui a gente tem que entender aquilo que os espíritos imperfeitos fazem, aquilo que eles sentem e aquilo que eles pensam. As obras dos espíritos imperfeitos são más, são obras fruto do egoísmo, do orgulho, do interesse pessoal e, às vezes, até da crueldade. Em sendo más essas obras, quais serão as consequências? As consequências serão uma espécie de treva, escuridão espiritual. A consequência do egoísmo é que o espírito cada vez mais se afoga em si mesmo. A consequência do orgulho é que o espírito se perde na sua própria arrogância. Então, tudo isso tem uma consequência que é o quê? Prender o espírito nas teias da própria maldade. Então, não precisa ninguém ficar julgando, ficar condenando. E é isso que João está dizendo aqui. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. Que luz veio ao mundo? A palavra divina. O representante da divindade. O governador espiritual da terra. O guia e modelo da humanidade. Essa é a luz que veio para nos guiar, para nos orientar e para nos servir de modelo. Se eu confio em Jesus como guia, se eu confio em Jesus como modelo, eu estou a caminho da luz. Se eu mergulho no egoísmo e no orgulho, se eu mergulho no interesse pessoal, eu estou a caminho da treva, da desorientação, da falta de sentido, do sofrimento, da perda do propósito, da perda do significado. Então, gente, a consequência já está ligada ao próprio ato. Não precisa nenhuma sentença condenatória. Quando eu pratico uma ação, a consequência já está ligada à ação praticada. Toda ação tem consequência.
É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Então, caminhar para a luz não é apenas admirar a luz. Caminhar para a luz é agir no bem. Somente se aproxima da luz quem está agindo no bem. Quem não está agindo no bem está caminhando para as trevas. É uma escolha. É uma condição. E quando isso muda? Quando o Espírito quiser. Quando ele quiser mudar, muda. É por isso que nós vamos ter a explicação. João vai explicar no versículo 20. Por quê? Por que é assim? Por que é assim? Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Percebe? Porque a luz é a verdade. A luz deixa claro o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. O que é o bem e o que é o mal. É por isso que muitos espíritos fogem da luz, fogem da verdade. Porque a verdade é um farol que revela as imperfeições daquele espírito. E ele não quer olhar de frente para as próprias imperfeições. Ele não quer encarar de frente a própria maldade. Ele não quer encarar de frente a sua inferioridade, o seu sofrimento. O seu sofrimento. E aí João Evangelista conclui: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus. Então, tudo que é do bem está com Deus. Tudo que é da luz está com Deus. Tudo que é do mal é temporário. Tudo que é do mal, da treva, é temporário. Tem data de validade. Por quê, gente? O que nós estamos aprendendo aqui? Porque só é eterno o bem. Só o amor é eterno. Só o bem é eterno. Somente a luz é eterna. Todo mal é temporário. Nós não podemos esquecer isso nunca. Todo o mal é temporário. Todo o mal é temporário. Todo o mal será regenerado. Regenerado como? No sofrimento. No sofrimento. Porque cada imperfeição tem consigo um gênero de sofrimento. Toda imperfeição gera um sofrimento. Então, se eu tenho 15 imperfeições, eu tenho 15 causas de sofrimento na minha vida. Não tem jeito. Não adianta fazer mágica. Você só vai se libertar dos sofrimentos da sua vida quando você se libertar das imperfeições. Então, o trabalho não é tirar os espíritos de lugares. O trabalho é purificar os espíritos, libertá-los das próprias imperfeições. Libertá-los das próprias imperfeições. Então, aqui a gente entende, aqui termina a conversa com Nicodemos. O que Jesus está querendo dizer? Que ele, como luz do mundo, ele veio ao mundo para que o mundo tenha um modelo de felicidade, um modelo do bem, um modelo de virtude, um modelo de equilíbrio. E o próprio Cristo nos guia nessa jornada.
É o próprio Cristo que nos guia nessa jornada da terceira ordem, da ordem dos espíritos imperfeitos, para a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. É essa jornada que nós temos que fazer. Caminhar da condição de espíritos imperfeitos para a condição de espíritos puros. É essa jornada que Jesus é o guia. Jesus é o guia dessa jornada. E mais do que o guia, ele é o modelo do que nós nos tornaremos quando concluirmos essa jornada. Então, quando a gente concluir essa jornada, quando nós sairmos da condição de espíritos imperfeitos e alcançarmos a condição de espíritos puros, nós estaremos identificados com o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Haverá um processo de identificação, de afinidade, porque o nosso pensamento vai se aproximar do pensamento do Cristo. Os nossos sentimentos vão se aproximar dos sentimentos do Cristo. E as nossas ações vão se aproximar das ações do Cristo. Então, nesse momento, nós vamos conseguir fazer os mesmos sinais que o Cristo faz, que foi a pergunta do Nicodemos no início. Nicodemos começa, olha, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o que o Nicodemos está querendo saber? O que nós temos que fazer para chegar nesse nível? O que nós temos que fazer para chegar nesse ponto? Eu também quero, Jesus, fazer esses sinais. Eu também quero alcançar essa condição. E o que é preciso? E aí Jesus vai ter toda essa conversa com Nicodemos. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos não é apenas uma conversa sobre reencarnação. Não é apenas uma conversa sobre reencarnação. É uma conversa sobre evolução espiritual. É uma conversa sobre sair da condição de espírito imperfeito e alcançar a condição de espírito puro. E é claro que no meio do caminho eu vou ter que passar por uma sucessão imensa de existências corporais. Eu terei que passar por várias encarnações, eu terei que reencarnar várias vezes, mas não basta reencarnar. Eu preciso renovar, regenerar, aprimorar, purificar. Então ficou claro, gente, isso? Ficou claro isso? E essa é a conversa. Essa é a conversa. Então, para que o espírito se aproxime de Deus, ele tem que estar puro. Quanto mais puro, mais próximo de Deus. Quanto mais impuro, mais distante de Deus. Jamais abandonado. Abandonado nunca. Excluído nunca. Porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus não exclui nenhum das suas criaturas. Não exclui ninguém. No entanto, Deus, como diz Emmanuel no livro Justiça Divina, a providência divina não desce para errar conosco. Quando a gente quer errar, a gente erra sozinho. Ou
na companhia dos obsessores. Deus não erra conosco. Deus não erra conosco. Não erra conosco. Deus é o supremo bem, a suprema bondade, a suprema justiça. E esse supremo bem, essa suprema bondade, essa suprema justiça não varia, né? Ela não tropeça, ela não tem fraqueza, não tem fraqueza, não tem fraqueza. Então, gente, é esse o ponto dessa passagem aqui que nós precisamos incorporar. Esse é o trecho do Evangelho de João dedicado à evolução espiritual, né? Então, se eu pudesse resumir essa conversa de Jesus com Nicodemos, eu usaria uma frase. Eu vou escrever essa frase aqui para a gente, né? Eu vou escrever essa frase para a gente não perder, né? Haroldo, resume aí, por favor. Resume. Então tá aí, ó. Tá resumido. Né? O resumo da conversa de Jesus com Nicodemos. A caminho da luz. A caminho da luz. Por isso, o livro de Emmanuel. A caminho da luz. Por isso, o livro de Emmanuel. Aquele livro que a gente tem que ler, reler, ler e reler, estudar. Nós temos que estudar, ler e reler várias vezes o livro A Caminho da Luz, porque é isso. É isso. É disso que Jesus está falando com Nicodemos. A caminho da luz. Nós estamos saindo da imperfeição para a pureza, das trevas para a luz. Marca características das trevas: egoísmo, orgulho, interesse pessoal exclusivo, muitas vezes crueldade, né? Essas são as marcas das trevas. E as marcas da luz, nós já sabemos quais são. Basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus para a gente saber o que é luz, o que é certo, o que é errado. Moralmente, o que é certo, o que é errado. O que é certo e o que é errado. É isso. Então, essa é a passagem. Jesus conversa com Nicodemos. É disso que eles estão falando. E no meio dessa conversa, tem um versículo que fala da reencarnação. Mas a conversa é muito mais ampla do que reencarnação. Né? Era isso que eu gostaria de trazer, né, para a gente fechar essa passagem, que no fundo está falando. O que Nicodemos está perguntando é: olha, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? O que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? Para chegar ao reino de Deus? Para atingir esse
esse estado espiritual, essa condição espiritual. Que o reino de Deus é uma condição espiritual. Uma condição espiritual. O que fazer? O que fazer para isso? Esse é o ponto, gente. É lindo o Evangelho de João, porque esse tema da luz, a caminho da luz, ele está presente em todo o Evangelho de João. O Evangelho de João, a todo momento, vai retomar esse tema da luz, de uma caminhada na direção da luz. A todo momento. O Evangelho de João vai retomar isso, vai falar disso, falar dessa jornada, em direção à luz. O que é a luz? A luz que emana de Deus. A luz que é o próprio Criador emanando na sua criação. Então, é isso, gente. Essa é a passagem aqui de Jesus conversa com Nicodemos. Na próxima passagem, nós vamos estudar, próximo, agora é Jesus e João Batista. É o capítulo 3, versículo 22 a 30. Versículo 22 a 30. Jesus e João Batista. Nós vamos entender que figura é essa, A importância dessa figura no Evangelho, que é o João Batista. Temos que entender isso muito, 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 muito bem. Muito bem, Jesus e João Batista. Mas não vou entrar hoje nessa nova passagem, Eu queria saber, antes da gente terminar aqui, que hoje está mais breve, porque nós estamos encerrando essa passagem, tem alguma pergunta sobre essa passagem? Alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta? Porque aí a gente tenta responder aqui na medida do possível, A Nide Barra está falando, já maratonei todas as cartas de Paulo e ontem iniciei o estudo de João e tem sido maravilhoso. Nide, que maravilha! Que maravilha! Manda para sua família, espalha para todo mundo. Vamos divulgar o canal, hein? Temos que divulgar. O Wagner está perguntando, Haroldo, qual o significado do Evangelho de Mateus do demônio que os apóstolos não conseguem expulsar? Que pega o filho pelo fogo, ora pela água. Bom, Wagner, a gente vai ainda ver essa passagem aqui, Mas basicamente é o seguinte: a palavra Satanás e diabolos em grego, Satanás em hebraico, diabolos em grego significa o adversário. O adversário da luz, o adversário do bem. Quem se torna esse adversário? Nós. Nós, espíritos imperfeitos. Percebe? Que nenhum espírito puro é bobo o suficiente para se tornar adversário da luz. O espírito puro já tem inteligência, não vai fazer uma bobagem dessa. Ele já entendeu que o bem é o melhor caminho, a melhor escolha, o bem é a felicidade. E ele é inteligente. Então, quem escolhe o mal é o espírito imperfeito. E os espíritos imperfeitos costumam cair num grau de rebeldia tão grande que eles se transformam em diabos, em satanás, em demônios, E o que é interessante nisso? Que quanto mais o espírito se dedica à maldade, mais ele se deforma. Até o perispírito dele fica deformado. E ele vai regredindo às fases em que ele estagiou no mundo animal.
Então, ele começa a trazer para o perispírito dele marcas da animalidade do passado. É isso. Por isso a representação pictórica do diabo como uma mistura de várias partes de animal, né? É um símbolo da animalidade, é um símbolo do grotesco, da baixeza, né? Esse filho, essa criança que está ora no fogo, ora na água, o que é fogo e água? São os extremos. Então, uma hora vai para um extremo, fogo. Outra hora vai para outro extremo, água. Então, os opostos. Os opostos. Fogo e água. Fogo e água. Os opostos, os extremos. Não consegue o equilíbrio. Não consegue chegar ao equilíbrio, né? Então, em linhas gerais, é isso, né? O Charles está perguntando, qual a próxima live sobre o Evangelho de João? Semana que vem, né? Quer dizer, na outra semana, né? Nós vamos para a passagem, capítulo 3, versículo 22 a 30. Viu, Charles? Só acompanhar aí. Aí vamos lá, Sandra falando. Haroldo, certamente Nicodemos conhecia Ezequiel 37, que me parece falar da reencarnação. Nessa passagem de João não haveria conexão? Sandra, eu não sei se ele interpretaria Ezequiel 37 como nós que temos o conhecimento espírita interpretamos. Percebe? Né? Então, não sei, né? Eu creio que Nicodemos fizesse uma leitura muito mais literal de Ezequiel 37 do que nós, né? Muito mais. Então, não sei se ele faria essa interpretação, porque nós, veja, nós olhamos para essa passagem aí dos ossos, né? Que passagem é essa, gente? Passagem lá que tem os ossos, aí sopra e ele se recompõe e se transforma num corpo. Né? A gente consegue ver reencarnação aí porque nós temos um conhecimento espírita. Né? Mas você imaginar que alguém há 2000 anos atrás conseguisse fazer essa interpretação? Não sei. Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Né? Acho que não. Acho que não. Né? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mais alguma pergunta? Não? Então, hoje foi mais curtinho, porque a gente terminou a passagem. Eu não quero entrar na outra passagem. Né? Não vou entrar na outra, que é do João Batista. Vamos deixar isso para o próximo episódio. Então, pessoal, um abraço para vocês. Uma noite maravilhosa. E quinta-feira, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Eu aguardo vocês, hein? Missionários da Luz. Combinado? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus.